Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Aonde tu pousares, ali eu pouso eu. Noemi, sua morte pode nos separar, mas do teu lado eu não saio, eu não vou te largar. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Ruth. E hoje vamos meditar no capítulo 2, que nos diz o seguinte, dos versículos 1 até o versículo 7. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era este Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. E foi, pois, e chegou, e apanhava espiga no campo após os segadores, e caiu-lhe sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E eles lhe disseram: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: de sorte, de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava sobre os segadores e disse: esta é a moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde amanhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve assentada em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao capítulo 2 do livro de Ruth, e aqui o que nós vemos é o desenrolar dessa história que muito nos chama a atenção. Vejamos, queridos, que no final do capítulo 1, nós vemos que após a decisão de Noemi de voltar para a sua terra, Belém de Judá, depois de o Senhor ter abençoado a terra, ela resolve despedir as suas noras para que estas pudessem viver as suas vidas. E Ruth decidiu ficar com a sua sogra, mesmo após o seu marido ter falecido. Ela resolve ficar e continuar em sua companhia. E o que nós percebemos é que ela era uma estrangeira. E quando nós chegamos aqui no capítulo 2, nós vamos ver algumas características de Ruth depois de chegar na terra estranha, pertencente ali ao povo de Israel, e o seu comportamento nos chama a atenção. Vejamos que o versículo 1 do capítulo 2 que lemos, ele nos diz que Ruth, por iniciativa própria, ela decide ir ao campo para colher espigas e trazer assim alimento para a sua casa. É interessante observarmos que, conforme a expressão da própria Noemi, quando chegou na cidade e que todos a saudavam, ela diz que ela saiu cheia da sua casa e agora voltou vazia. Obviamente que isso certamente estava falando da sua família, que acabou se perdendo durante esta saída da terra de Belém de Judá. Mas também nós percebemos que Noemi, ela havia ficado pobre, ela não tinha mais a mesma estrutura financeira que ela tinha anteriormente. E o que nós vemos aqui no comportamento de Ruth é o que nos chama a atenção.
pois ela pede, né, orientação à sua sogra para poder ir ao campo, trabalhar, buscar recursos para a sua casa, para a sua família. E isso é algo que nos chama a atenção, porque quando ela sai, a Bíblia nos diz que no versículo 3, a sorte, né, dela caiu para que ela pudesse colher ali, né, as espigas no campo que era de Boaz. Boaz, que segundo o texto nos informa, era, né, parente de Elimeleque, que era o esposo, né, o falecido esposo de Noemi. Isto, né, fazia com que elas estivessem dentro da linhagem de remissão, pois elas, né, eram proprietárias de propriedades, né? Noemi era proprietária de propriedade, uma vez que o seu marido tinha, né, propriedades na região. E aí nós vemos aqui que isto coloca agora Deus, ele trabalha dentro desta ação da família de Noemi, para novamente trazer a bênção sobre a casa delas, a bênção sobre a família delas. Pois quando esta moça está ali, veja que Boaz, o dono daquela plantação, ele vem e ele se interessa por saber quem era aquela moça. Então ele é informado que aquela moça era, né, sua parente, uma vez que ela era, né, a esposa, né, do falecido filho de Elimeleque. Então ele dá ordens acerca daquela moça para que ninguém a viesse maltratar e deixasse que ela colhesse ali à vontade, porque toda a cidade estava comovida com a história daquela família que havia tido tão grande perca. Agora, o que eu acho interessante é o que nós vamos ver quando ele vai conversar com ela. No versículo 11 deste mesmo capítulo, nós vemos que aqui Boaz, ele vai conversar com ela, ela se diz não digna de todo aquele bom tratamento que ele estava recebendo. Então Boaz lhe diz o seguinte, olha o versículo 11: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, que deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste e vieste a um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste abrigar. Essa expressão me chama muito a atenção, porque aqui Boaz está, né, impetrando uma bênção sobre a vida de Ruth, e dentro desta bênção que ele coloca sobre ela, ele reconhece o feito que ela havia feito, a sua ação de bondade que ela havia feito para com a sua sogra, mas ele reconhece que o fato de ela ter vindo para Belém de Judá, isto declarava, era uma atitude de declaração de que ela estava, na verdade, né, buscando refúgio debaixo das asas do Altíssimo. Lembra-se do Salmo 91, que nos diz: aquele que habita à sombra do Onipotente. Então, nós percebemos que Boaz está enxergando esta atitude na vida de Ruth, e agora ela está abrigada sob as asas do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, o que nos chama a atenção é que a boa ação desta moça, a boa ação dela de vir acompanhando a sua sogra, vir para a terra de Belém de Judá, colocou ela na possibilidade de ter a sua vida transformada para sempre. Mas o que nós percebemos aqui é que este livro de Ruth, ele fala de remissão, porque elas, né, estavam ali necessitadas de remissão. E nós vamos ver que é exatamente isso que acontece, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é tipificado neste livro como aquele que redime, Mas o que nós percebemos aqui é a atuação do plano de salvação de Deus na vida das pessoas,
pois, nós percebemos que, apesar desta moça ser uma boa moça, ter uma boa ação, ainda assim é necessário passar pela orientação de alguém que vai lhe dizer como ela deveria fazer para que então ela pudesse ser alcançada pela misericórdia e pela graça do Senhor. Isso também diz respeito às nossas vidas. Nós podemos também ter boas atitudes, isso é louvável diante de Deus, mas para que nós possamos ser salvos, nós precisamos de uma orientação espiritual, de alguém que nos oriente e nos conduza para que verdadeiramente nós possamos ser recebidos no seio do Senhor. Ninguém tem a capacidade de sozinho, sem o auxílio de outra pessoa, chegar a Cristo, ainda que este tenha acesso à Bíblia Sagrada, esta palavra, porque Deus deixou o seu processo de salvação para que houvesse a participação humana. Quer um exemplo? Olhemos para a Atos dos Apóstolos. Ela diz que havia um homem que era muito bom, que dava esmolas, mas que orava a Deus. E a Bíblia diz que um dia o Senhor deu a ele uma visão e também deu uma visão a Pedro. E então, eles foram orientados a se encontrarem para que Pedro pudesse explicar para ele o que ele deveria fazer para que ele fosse salvo. Então, ele foi salvo juntamente com a sua família, mas é necessário passar pelo processo de Deus. Eu não sei se você tem alguma dificuldade para poder aceitar, que nós precisamos uns dos outros, que Deus capacitou-nos, cada um com uma capacidade para trabalhar no seu reino, mas nós não podemos, no reino de Deus, viver independentes. Nós precisamos uns dos outros e quando nós usamos essa dependência que nós temos uns dos outros, Deus nos abençoe. Boaz abençoou Ruth. É o que nós vamos ver na próxima reflexão bíblica e eu aguardo você. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Até lá!